a CPMI do golpe, a CPI do golpe, na verdade, do DF, pegou fogo, gente, lá com os bolsonaristas, e a gente vai assistir um pouquinho dela, só para a gente ficar por dentro de tudo. Vamos lá, gente. Primeiro aqui algumas perguntas bem objetivas. Sim, o senhor já disse que não reconhece algumas palavras do depoimento. Sim, senhor. Eu acho isso um tanto quanto fácil adotar essa estratégia de defesa. Porque o senhor deu um depoimento com fé pública para a autoridade policial, depois de ter sido preso, ou, enfim, intimado, levado para a delegacia. O senhor leu o depoimento, depois o senhor assinou o depoimento, porque é obrigação da autoridade policial ler para o senhor assinou, nós temos aqui a cópia assinada pelo senhor, que o senhor reconheceu, sim. E agora o senhor acha que foi um devaneio. O senhor diz que não sabe nem como falou aquelas coisas, que foi um grande devaneio o seu depoimento. Do meu ponto de vista, é muito fácil, depois de entender a repercussão e a gravidade das ações que aconteceram, o senhor fazer esse tipo de afirmação. Esse é o meu ponto de vista. Porque agora que se sabe o tamanho, a dimensão daquilo que ocorreu, eu não lembro mais o que eu falei. Eu não lembro mais direito se eu participava. Eu não lembro mais o intuito. Eu não lembro as coisas que eu disse sobre o dia 8. Mas nós vamos tratar aqui de documentos. O senhor, inclusive, está convocado. Né? Então, convocado aqui, então, nós vamos levar em consideração o depoimento do senhor. Porque aqui é uma comissão parlamentar de inquérito séria. Aqui nós não estamos para brincadeira. Aqui nós não estamos para deixar ninguém famoso. Aqui nós estamos investigando uma tentativa de golpe de Estado nesse país, que tem uma série de camadas e dimensões. Então, com muito respeito, eu vou tratar o senhor como uma pessoa que prestou um depoimento, uma pessoa adulta, que prestou um depoimento na Polícia Civil, que sabe o que falou, que sabe onde estava, o que participava. É a minha obrigação. É a forma respeitosa como eu posso tratar o senhor. Reconhecendo aquilo que o senhor falou e também reconhecendo onde o senhor participou. O senhor falou que participava de grupos de WhatsApp, no dia 8 de janeiro, no depoimento, que nesses grupos recebia constantemente vídeos sobre fraude nas eleições. Questionamentos envolvendo a atuação do ministro Alexandre de Moraes e também que a pauta dos patriotas seria, a pauta única era intervenção militar no Brasil. O senhor confirma isso? O senhor participava de grupos de WhatsApp que o senhor recebia vídeos sobre fraude eleitoral, que teriam fraudes eleitorais? Eu e todo o Brasil, né, meu amigo? Não, mas eu digo o senhor, eu não estou entrevistando todo o Brasil aqui. Sim. Então o senhor recebia? Recebia. Correto. Então, também atacando a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A atuação? Não, estava atuando. O senhor não recebia, porque não. O senhor disse, eu estou dizendo o que o senhor disse aqui. Pois é. Não tem como desconsiderar o que foi dito. Ok. O senhor confirma que também tinham vídeos atacando o ministro Alexandre de Moraes? Eu não vou responder porque eu tenho que ler. Não, mas a gente lê para o senhor, a gente tem um depoimento aqui, né, deputado Chico? Passa para ele. Eu posso ler para o senhor aqui, ó, já que o senhor tem essa dificuldade. Minha advogada está dizendo que sim, então ela já leu lá. Sim? Está correto. Então o senhor confirma que recebeu isso. O senhor disse que a pauta nesses grupos de WhatsApp, estimulada nesses grupos de WhatsApp, era intervenção militar no Brasil. O senhor confirma isso? Sim, assim como era intervenção militar, intervenção federal, o pessoal estava pedindo ajuda para Deus e o mundo. Sim, mas o senhor disse no seu depoimento que a pauta era quer intervenção militar no Brasil. O senhor confirma isso? Sim. Tá, correto. Não, é importante que a gente deixe muito claro qual era o pedido e a agenda desse movimento. Porque nós estamos falando e investigando um atentado à ordem democrática brasileira. Sim. E a intervenção militar, ela nada mais é, no meu ponto de vista, depois de uma eleição legítima ocorrida democraticamente e que tinha um resultado proclamado, a intervenção militar, nesse contexto, era um golpe de Estado. E era um atentado à democracia brasileira. Então, por isso que a pergunta ela é fundamental para nós. O senhor falou algumas coisas sobre o acampamento. Sim. O senhor disse que não sabia, já disse aqui que não sabe identificar exatamente os organizadores. O senhor, no seu depoimento, identificou o cacique Cerezé como uma espécie de... O senhor fala o seguinte, que o declarante começou a perceber que eram os organizadores do acampamento. Que o declarante sabe citar apenas o cacique, que foi preso, o senhor não cita Cerezé, que foi preso como um dos organizadores do acampamento. O senhor não confirma isso, correto? Senhor, assim como o senhor falou que vai falar em cima do que está escrito que eu nego, inclusive que vai haver uma outra, eu não falei isso, não falei.
cacique, líder, ele não é líder de nada, ele era mais um no movimento. Correto. E o senhor teria dito, está escrito no depoimento, Sim. o senhor disse que, mas que estes sempre citavam o agro, abre aspas, como organizador. O senhor confirma? O senhor acha que o agro era organizador, financiador? O senhor tem alguma informação? Ouvia um pouco sobre isso no acampamento? A gente ouve palavras. Gente, eu escrevi, foi um livro, vocês estão vendo aí, quanta coisa. Meu Deus do céu, se tivesse Não, senhor, aqui não é brincadeira. Vamos tentar se ater às respostas, senhor. objetivos. O senhor disse no depoimento, o senhor respeite a comissão parlamentar de inquérito. Eu te respeito demais, então, por favor. Tá certo, então o senhor disse que era o agro ou não? O senhor confirma que era o agro ou não? Oi? O senhor confirma que era o agro um dos financiadores, ou o senhor via liderança do agro? Não. Não. O senhor disse, então, não é verdade o que o senhor disse. Não sei quem é o financiador. Tá, o senhor não lembra, então. Tá certo. Sim, senhor. O senhor, como é que era a estrutura do acampamento? Oi, senhor? Como era a estrutura do acampamento? Estrutura. Cada um levava a sua barraca. Cada um levava... E o que mais que tinha lá? Tinha alimentação lá no acampamento? Sim, assim como tinha os PIX, que cada um pagava lá, dava 30, 40, 50, cada um dava quanto tinha. As pessoas que estavam lá, vindo de todo lugar do Brasil, chegavam lá e depositavam. Esses são os financiadores, as pessoas que ajudavam com doação. Pronto. O senhor não sabe de maiores financiadores, maior recurso? Não, senhor. E era uma estrutura enorme para alimentação, correto? Eu não sei nem quanto era arrecadado, desculpe. Não, eu digo a estrutura. O senhor via a estrutura, né? Era uma estrutura física. Sim, senhor. E tinha alimentação, café, almoço, janta? Sim. Banheiro. Tudo, toda a estrutura. Tudo estrutura. O senhor disse também, acho que o deputado Hermeto perguntou sobre a polícia do Exército fazendo a segurança. Não. O senhor confirma que o senhor disse isso? A polícia fazendo segurança pra Sim. gente? Não. O senhor disse no seu depoimento, quando falou de lideranças do acampamento, que muitas pessoas do acampamento passavam a comentar sobre esses atos mais extremos, sobre a possibilidade de efetivar tais. Que também sugeriam incendiar veículos em estação de energia de Brasília. O senhor disse no seu depoimento. Sim, eu disse porque a delegada me fez uma pergunta. O que você ouviu? Como foi? Tá, eu então falei, conte para nós o que o senhor ouviu. Então, daí eu falei para ela, olha, depois de janeiro, pessoas falando, tinha pessoas falando em fazer... Mas não era um monte de gente orando, mas aí tinha gente também falando em incendiar a estação. Não era todo momento que eu estava na oração, o momento estava caminhando. Então, horas vocês estavam orando, horas estavam cantando e horas estavam querendo incendiar a cidade. Não, ouvi. E as estações de energia. Ouve. O senhor está fazendo a mesma coisa que a delegada fez comigo. Ficava falando coisa assim e depois foi relatando. Quando eu vi, eu falei, olha mas o que virou a minha... pro senhor, o senhor olha o que virou quis. o meu negócio, que não condiz. Olha o que o senhor assinou porque quis. Sim, senhor. Gente, é a minha vida. Vocês estão. Boa noite, Elaine. Nós estamos querendo entender. Nós estamos querendo entender, eu não senhor. quero. Amanda, eu sou inocente. Eu não quero. Me respeita, por favor. Nós estamos respeitando o senhor. Estou fazendo perguntas muito objetivas, tratando o senhor com dignidade. O senhor está assistido por um advogado e uma brilhante advogada. Sim, senhor. Obrigado, as perguntas, tanto as minhas perguntas como do deputado Fábio e do deputado Hermeto, é em cima de um depoimento que o senhor prestou. O senhor prestou um depoimento à Polícia Civil do DF, documentado. É isso. Não, mas isso é uma questão que vai ser acariada, vai ser investigada, apurada depois. O que nós não dá é pra gente... A gente confia na Polícia Civil do Distrito Federal e a gente não vai desrespeitar a Polícia Civil que fez o depoimento do senhor aqui. Então nós estamos perguntando em cima disso. Então o senhor disse aqui que tinha gente lá dentro planejando atos extremos, ou falando sobre atos extremos. O senhor confirma isso, sim ou não? Eu falei que tinha pessoas lá incitando, dando babado, ideias. Misa. Mas só isso. Então, agora que vai fazer, agora falaram, o Armando vai fazer, o fulano vai fazer. Eu não perguntei nada. isso. Ninguém então o que está nada. colocado é um vídeo. O senhor disse que tinha gente incitando essas ações pessoas extremistas, pessoas de esquerda lá. Que fique registrado isso na cabeça CPI. de todo mundo. Pessoa de esquerda. Quem são as pessoas? O senhor tem como comprovar que tinha alguém de esquerda? Tem como comprovar que eu fui? Desde o dia 5 tem polícia me vigiando. Não, deputado Fábio, só um minuto. Aqui não vai virar bate-boca entre o senhor. Não, eu tenho respeito, por favor. Me desculpe qualquer coisa. O senhor falou aqui, e o Brasil está assistindo, que tinha gente de esquerda incitando. Quem são as pessoas? Eu quero nomes. Eu também gostaria, senhor. Eu queria nomes de tanta gente, inclusive da pessoa que me denunciou. Como é que o senhor disse que era de esquerda e o senhor não sabe quem é? Deputado Chico, porque nós não falamos de bomba, nós não falamos de coisa... Gente, senhor Armando, eu estou fazendo perguntas errado. muito objetivas. O senhor está sendo leviano, porque o senhor não pode afirmar... O senhor não pode afirmar que tinham pessoas de esquerda. O senhor não sabe se elas eram de esquerda, o senhor sequer pode identificá-las. E todas as pessoas que foram identificadas
como, por exemplo, planejadoras da bomba, eram pessoas que já estavam no movimento golpista nesse país. Até agora, mesmo os deputados que falam de infiltrados aqui o tempo inteiro, não conseguem provar que tinha uma pessoa infiltrada. Não trazem aqui um nome sobre esse assunto. Então o senhor não pode ser leviano. O senhor não se lembra de nada, o senhor não sabe de nada, e de repente o senhor lembra que tinham pessoas de esquerda. Ah, faça-me um favor, o senhor tem que respeitar essa Casa Legislativa. Senhor, eu Então respeito. assim, eu quero ser muito claro, eu perguntei para o senhor se tinham pessoas incitando atos extremos como incendiar carros, inclusive tocando especificamente na estação de energia de Brasília. O senhor confirmou. Eu confirmo, correto? e não Agora, era da o senhor direita. o senhor não faça, o senhor confirmou, correto? Sim E não ou era da direita. Como o senhor pode afirmar isso? Porque nós não somos... Nós não Isso é a pensamos dessa perspectiva forma. do senhor, porque várias pessoas de direita depredaram prédios públicos, planejaram Não se bomba sabe. da extrema direita. Não se sabe Já quem foi. se sabe, algumas Cadê os inclusive vídeos? presas. Cadê os vídeos? Foi A apagado? gente pode passar para o senhor os vídeos que o senhor quiser ver. Já se sabe. O senhor não está aqui, o senhor não é investigador aqui, o senhor é o contrário, é uma testemunha. E o senhor está falando que tinham pessoas incitando. Então o senhor tem que ter respeito. Se o senhor não tem prova, o senhor não pode afirmar o que não tem prova. Tá, mas foi isso que aconteceu. Não Com todo pode respeito, eu estou lhe falando. Pessoas eu ouvi, incitando. Eu ouvi. Grande só Jéssica, isso. beijo, Tá querida. certo. Estamos trazendo Como mais era a notícias relação do pra vocês. acampamento com os militares do Exército ali? O senhor já falou isso no seu Respeito. depoimento. De respeito. Uma relação de respeito. Tá certo. Sobre o dia 8, eu vou direto aqui para o dia 8. O senhor falou que tinha muita facilidade, ou afirmou que tinha alguma facilidade para passar na barreira policial. Que seria um suposto apoio de alguns policiais ao movimento, correto? Eu passei com facilidade, falei, tá, ok, porque Aqui, o abre intuito aspas, não era invadir nada, não era fazer nada, era uma coisa pacífica. E Eu quando vi, as até imagens eu me levei um mostram. choque depois que eu vi aquilo, eu me senti aterrorizado. Eu me senti aterrorizado com o que eu vi, aquelas invasões, quebradeira. Aquilo lá não faz parte, gente, aquilo lá não é nosso, não somos Armando, o nós. senhor disse, abre aspas, que se recorda que ultrapassou a Armando, primeira barreira de policiais da Armando. PMDF, Sim. quase em frente ao Congresso, que eram policiais do bem, Sim. que tais policiais da PMDF Policia- falavam, Policiais do bem. Que idiota consegue pensar nisso aí, mas vamos lá. abre aspas, estamos com vocês, mas fiquem de boa, fecha aspas, que ficou com orgulho do apoio dos policiais militares na barreira. O senhor confirma que o senhor disse isso? Eu confirmo que disse isso e eu acredito, senhor, Agora é um Vossa santo, Excelência, né, Lé? é que eles também estavam pensando que ia ser tudo pacífico, porém foi uma monstro, foi uma atrocidade que aconteceu lá, foi uma coisa horrenda. E eu sou contra tudo aquilo e tenho vergonha daquilo. Não faz parte. Mas o senhor, mesmo tendo presenciado toda aquela situação, tendo visto os prédios públicos sendo Eu invadidos, fiquei lá o senhor estático. depois ainda entrou num prédio público Pra usar- depredado para usar o banheiro. Para usar o banheiro. E achou que era tudo normal. Participar daquela ação, Não. o senhor viu aquela ação violenta, depois que a ação violenta tinha se concretizado, Nossa. o senhor entrou num prédio público para usar o banheiro. Só para usar Sim. o banheiro. Pra fazer que é o um que o senhor cocô. se lembra. E eu espero que tenha gravação sobre isso. Porque foi só para isso. E outra coisa, sabe quando você fica estático? Eu não sei se o senhor já passou Eu por isso. só fiz Você cocô, gente. está ali, mas você vê uma situação de guerra, estava uma situação louca, eu não sabia o que fazer. Eu estava estático, eu estava de mão dada, eu andei de mão dada. Tem imagem. Golpistas, golpistas. Ê, galera. E fica tentando culpar o Flávio Dino e não consegue, né, bolsonaristas?